gentileza, retomem seus lugares. Mais uma vez eu peço que os nossos celulares, aparelhos de comunicação se mantenham em condição silenciosa. Agradeço muito aos nossos patrocinadores, os apoiadores que permitem a realização deste grande encontro, 19º COBE, realizado pela Abesco e organizado pela Ponte Comunicação. Muito obrigado, Eletrobras, Eletronorte, Itaipu Binacional, GIS, Ação Engenharia e Instalações, 5EC Engenharia, IGRA e Alper. E aos nossos apoiadores, Abrinstal, Abrava, Abraceel, a BGD, Sindenergia, AEE, Abrasol, Sindosp, Revista Potência, Cogem, Abilux, Anace, Abcip, Anfávia e Secov. Repete a chamada. Por favor, retomem seus lugares. Não, tem um sorteio de 3 sacolinhas para quem estiver presente democraticamente. Um livro maravilhoso sobre o Tucuruí, sobre a parte ambiental, produzido aí, totalmente regulado pela Eletronorte, muito legal. O do Xingu lá que eu queria, viu, Treza? Não tem mais, viu? Depois, nós vamos verificar isso em loco depois. Doutora, nos ajuda, por favor, a fazer uma perícia lá, por favor. É perícia que fala? Como é que fala isso? Como chama? Entendi. Obrigado. Juliana. Vamos começar? Por favor. Obrigado aí pela presença de todos, obrigado pelo prestígio. Nós estamos desde de manhã aí debatendo, discutindo, apresentando a nossa programação, o conteúdo do nosso Congresso Brasileiro de Eficiência Energética, essa realização da Abesco, Associação Brasileira das Empresas de Serviços e Conservação de Energia, organização da Ponte Comunicação. Obrigado, Eduardo Alcântara Machado, e ao Fábio. Fecharam-se as portas? Então, vamos lá. Vamos, então. Obrigado pela presença, mais uma vez de tudo, pela compreensão, pelo apoio. Contratação de EE, nova lei de licitações e parcerias, PP. Vamos receber para ser moderador do nosso último painel desse primeiro dia do COBE, painel de número 4, o senhor Luiz Carlos Treza, diretor executivo da Abesco, a quem eu já convido que se posicione aqui para receber as nossas painelistas, por favor. Vamos aplaudir o Luiz. Senhora Patrícia Pessoa Valente, sócia do Pessoa Valente Advogados, nesse momento tomando assento aqui no nosso dispositivo, no nosso painel. Muito obrigado pela presença. Doutor e mestre em Direito do Estado pela Faculdade de Direito na Universidade de São Paulo, LLM, pela London School of Economics and Political Science, professora de Direito Administrativo no INSPER, pesquisadora do Centro de Regulação e Democracia do INSPER. Doutora Patrícia Valente, obrigado mais uma vez pela disposição em estar conosco. Senhora Marina Zago, gerente jurídica da Fundação Faculdade de Medicina e professora de Direito Administrativo na Faculdade de Direito na Universidade Mackenzie, doutora em Direito do Estado pela USP, Visiting Research na Yale Law School, mestra em Gestão e Políticas Públicas pela EASP, Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, graduação em Direito pela PUC São Paulo, 15 anos de experiência em regulação, políticas públicas e direito administrativo, atuando principalmente com os seguintes temas: estruturação e viabilização de concessões e parcerias entre os setores público e privado, regulação, licitações e contratos administrativos, organização administrativa. Foi secretária executiva do Programa de Parcerias no Estado de São Paulo. Muito bem-vinda também. Senhora Carla Bertocco, representando a ABS aqui.
Conselheira de Administração na Equatorial Energia, Horizon Valorização de Resíduos, conselheira de administração independente e coordenadora do Comitê de Auditoria até o presente momento. Mauá Capital, atualmente Mauá. Sócia com atuação na área de infraestrutura sustentável e saneamento, gestora do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na área de saneamento básico. A gente vai fazer uma inversão na programação, mas isso quem vai explicar é o Luiz Treza. Obrigado, boa apresentação. Depois a gente vai abrir rapidamente para perguntas, tá? Dentro do tema, de forma objetiva, através dos nossos microfones. E aí, no final, eu vou dar para vocês 3 sacolas, aí, gentilmente, da Eletronorte. Vocês vão gostar. Treza, por favor, fique à vontade. Obrigado, boa tarde a todos, obrigado pela presença, obrigado às nossas palestrantes. Primeiro eu queria dar um aviso, a doutora Carla tem uma questão de horário, então a gente vai inverter um pouco a palestra, vai começar pela doutora Patrícia, depois a Carla e depois a Marina. Então, sem mais demora, eu vou passar a palavra para a doutora Patrícia Valente. Muito obrigada. Perfeito, obrigada. Bom, vou começar aqui agradecendo em nome, agradeço ao Luiz em nome de toda a ABESCO. Para mim é uma grande satisfação estar aqui ao lado da Carla Bertocco e da Marina Zago. Eu estou aqui para falar com vocês, posso olhar para cá também, né? Opa, melhor ainda. Tantos painéis que a gente se confunde. Eu estou aqui para falar com vocês sobre quanto custa a energia necessária para operar a maior base militar nas geleiras do Alasca. Então, imaginem quanto custa a energia para a operação da base da ilha de Kodiak, no Alasca. Custa muito. Eu começo falando para vocês isso por quê? Porque é uma base que depende intensamente de energia elétrica. São mais ou menos 600 locais de habitação, 400 edificações, 3 porta-aviões, bases para porta-aviões. Está 400 quilômetros da maior cidade da região, onde poderiam, de alguma forma, recorrer à energia elétrica, e não tem. Lá em 1995, nos Estados Unidos, a base militar de Kodiak fez um contrato de eficiência energética. E, com isso, ela garantiu uma autonomia, ela ficou menos dependente de recorrer ao Congresso dos Estados Unidos para solicitar orçamento. A energia dessa base militar é 187% mais cara, era em 95, 187% mais cara do que a energia em outros lugares dos Estados Unidos. E ela conseguiu uma economia grande, ano a ano, com um contrato de eficiência energética. E não só em 95. A ideia de contrato de eficiência se origina nos Estados Unidos, mas remonta aos anos 70, 73, e aí, em razão de uma guerra envolvendo países que são produtores de petróleo, a guerra do Yom Kippur, e em razão de Estados Unidos apoiar, ainda que, enfim, tem controvérsias aí se mais ou menos Israel, os países exportadores de petróleo e produtores de petróleo fizeram embargo a diversas nações, entre elas os Estados Unidos. E foi a partir daí que surgiu a ideia de contratos de eficiência energética, surgiram as ESCOs, justamente para a gente ter a mentalidade de economia, de eficientização de energia elétrica. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Aqui. Eu trago para vocês uma linha do tempo. Primeiro, a gente está em questões de contratações públicas, né, leis de contratações públicas. A gente tem a emblemática 8666, de 93, que está prestes aí a se aposentar, ou seja,
1º de abril a gente não pode mais utilizar a 8666, mas ela não trazia, ela traz uma série de regras, mas ela não trazia a figura do contrato de eficiência. Só vai aparecer na Lei 12.462, de 2011, que é a Lei do Regime Diferenciado de Contratação. Essa lei é um grande balão de ensaio. Depois, em 2011, 2012, 2013, até 2015, ela foi sendo alterada para ampliar o seu escopo. Mas se a gente voltar lá atrás, ela foi criada justamente para trazer rapidez nas contratações públicas voltadas para a Copa do Mundo, equipamentos urbanos para a Copa do Mundo, Olimpíadas. E depois a gente foi alargando esse escopo para compreender desde centros socioeducativos, SUS, até mesmo a contratação de encomendas tecnológicas. Mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui. Aqui é também o fato de que a lei do RDC traz o contrato de eficiência e atrela a esse contrato justamente a possibilidade de redução de despesas correntes da administração pública e a remuneração da parte contratada, do privado contratado, é com base no percentual de economia gerada. Então, a gente tem aqui uma nova forma de contratação que antes não existia. Isso é muito importante. Os órgãos de controle têm dificuldade, eu diria até hoje, mas agora menos, a partir de 2011 e principalmente em 2021, desde 2021 que a gente tem a nova lei de licitações, a 14.133, que traz a figura do contrato de eficiência. A remuneração do privado é de acordo com a variação e o total, né, na verdade, percentual de economia gerada. E aí a gente vem em 2021, a Lei 14.133, se torna vigente em 2021, e ela continua, e aí ela vai revogar a 8666 em 31 de março, então 1º de abril somente teremos ela, e ela traz novamente, e aí não só para o âmbito restrito do RDC, mas para toda a administração pública. Ou seja, toda administração pública pode ter um contrato de eficiência energética que vai durar de 10, sem investimentos, até 25 anos com investimentos. No seu plano de trabalho, a empresa que quer disputar uma licitação precisa apresentar uma descrição das obras, serviços, fornecimento de equipamentos, prazos de fornecimento e indicação da economia esperada. E uma proposta de preço, é claro. E o desafio do edital, que não é algo trivial para a administração pública, é justamente mensurar os objetivos, mensurar a forma os parâmetros dessa eficiência de forma objetiva. Isso é importante para diversos temas da licitação e contratos públicos, para garantir igualdade de competição e, principalmente, previsibilidade das decisões administrativas. E aqui eu quero me demorar um pouco neste slide para depois passar um pouco mais rápido e cumprir aí o horário. Eu sei que todo mundo está cansado. Aqui, esse slide é muito importante porque traz as 3 formas de contratação da administração pública para trazer eficiência energética para o âmbito do setor público. Primeiro, o contrato de eficiência. É esse contrato que eu acabei de mencionar, é o contrato que a gente viu diversos exemplos aqui já no COB. E a gente tem, por exemplo, desde o contrato da Sabesp com empresas que trazem eficiência energética, com a geração de hidrogeradores, como a USHA, que a gente acabou de ver aqui na apresentação do Leonardo Roggen, até também eficiência energética em edifícios públicos. Mas a gente tem uma outra forma também de trazer eficiência energética para o serviço público, ou para o setor público, para a própria administração, que é justamente na modelagem de contratos de concessão. Então, existem formas de o gestor público introduzir na administração, por meio de contratos de concessão, e pensar isso na modelagem, seja como tema principal do contrato de concessão, seja como tema secundário. E é justamente sobre isso que eu queria me demorar um pouquinho. Então, o objeto da concessão pode ser um objeto que vai trazer eficiência para a administração pública, ou pode ser justamente permitir que uma concessionária de um outro setor,
como, por exemplo, o saneamento, possa introduzir mecanismos de eficientização para que ela possa reduzir o seu custo. É o que aconteceu, por exemplo, com a Sabesp e pode acontecer com qualquer outra concessionária de serviço público. Então, vou passar mais um pouco para depois a gente ir para os exemplos e eu passo a bola aqui para a gente falar do dinheiro, de como obter dinheiro com a Carla e depois um pouco mais dos casos concretos com a Marina. Por que a administração pública fala em eficiência? Acho que isso é importante. Isso vem de uma reforma da Constituição, Emenda Constitucional 19, que traz, entre outros princípios, enumera, entre outros princípios, inclui o princípio da eficiência. Então, a gente tinha outros princípios já desde a Constituição, o texto original, e diz que o princípio da eficiência é algo importante para a administração pública. E essa eficiência ela tem que ser medida não só como na atuação de cada gestor público, de cada agente público que está ali na administração pública decidindo sobre o que comprar, o que fazer, como agir, mas também na própria forma de se organizar, de se estruturar e a própria disciplina da administração pública. Aqui a gente tem os contratos de concessão ou os contratos de eficiência também como uma justificativa dentro do próprio princípio da eficiência. Então, ele é instrumental à atuação da administração pública. Eu passo para exemplos específicos, de forma bastante rápida, para que a gente tenha só exemplos mesmo. Então, primeiro, saneamento básico, a gente tem um contrato, foi feito um pregão para esse contrato Sabesp com um consórcio que tinha... E a Sabesp, para lançar esse pregão específico, ela tinha uma motivação. Ela tinha um programa corporativo de emissões de gases de efeito estufa da Sabesp. Além disso, não é uma particularidade específica da Sabesp, mas de todas as concessionárias de saneamento, a despesa operacional com energia elétrica é a segunda maior despesa, e há quem diga que isso já passou, em alguns casos, que a conta de energia já superou a folha de pagamentos, e a Sabesp encontrou ali uma solução que era justamente o aproveitamento do potencial de hidrogeração no sistema de abastecimento da Sabesp, com a instalação de hidrogeradores. E a gente viu a apresentação ali das UCHAs, justamente para acomodar essa questão. Eu quero chamar só a atenção para um ponto específico. A gente está falando aqui de um contrato de 60 meses, com base na lei das estatais, né? Aqui a gente tem o sistema de abastecimento de água, o hidrogerador, a geração de energia, a injeção dessa energia na rede de distribuição local e a compensação da energia injetada e redução das despesas na conta de energia elétrica da concessionária, da Sabesp. E aí eu só chamo atenção a um ponto específico aqui, que eu acho que é muito importante, que é a forma de remuneração. É justamente um aspecto fundamental para a gente dar estabilidade ao contrato. Primeiro, a gente tem a fase de implantação, com os 3 primeiros sistemas, as 3 primeiras UCHAs, vamos dizer assim, de forma bastante simples e não técnica do ponto de vista de engenharia. Acho que o Leonardo falaria melhor essa parte do que eu. A gente começa a ter a geração com base no contrato em 30%, do que está previsto no contrato de remuneração. E a gente inicia, depois desse período, a fase de apuração, que vai durar 12 meses, e depois que todos os sistemas estão instalados. Isso é muito importante. Justamente o percentual de fator de potência dessas UCHAs é que vai ser determinante para a remuneração na fase 3, de 36 meses, que são as parcelas de remuneração fixa. Então, é justamente qual a performance nesses 2 meses dessas micro-usinas, dessas usinas compactas, que vai fazer com que a remuneração na fase final seja determinada. Então, existe a celebração de um contrato administrativo cuja remuneração não se sabe ao certo na hora de assinatura do contrato. E isso é uma inovação. É uma inovação, inclusive, para órgãos de controle e para a iniciativa privada que contrata com o poder público. Então, esse é um ponto importante, eu acho que é algo específico dos contratos de eficiência. E a gente tem exemplos de iluminação pública, que eu não vou me alongar muito, que é justamente o fato da gente ter
em iluminação pública um período maior. A gente está falando já de uma concessão administrativa, a gente não está falando de 60 meses, a gente tem peculiaridades específicas. Eu quero só chamar a atenção que a gente não tem só no escopo da iluminação pública, por ser um contrato maior, elementos de geração, de eficientização específica, como, por exemplo, a instalação de LED, de substituição por LED, da iluminação pública. Mas, por exemplo, a instalação de 1.200 câmaras de segurança, 200 pontos de acesso de Wi-Fi. Então, em contratos de concessão, a gente consegue, na modelagem, incluir esses outros objetos também. E aí, gestão de prédios públicos, vou falar um pouco mais rápido ainda. Então, a gente está falando de um contrato também de concessão, mais de 25 anos. E aqui eu me concentro apenas no fato de que esse projeto específico que eu trago da Secretaria de Educação, aqui do município de São Paulo, está em consulta pública. Então, quem tiver interesse pode opinar, pode trazer sua contribuição também, muito interessante. Na fase de consulta pública, eles retiraram um aspecto que seria mais de eficientização e menos de GD, de geração distribuída. E, em termos de conclusão, aqui é um grande arremate que fala que a administração dispõe, então, de mecanismos que permite a busca pela redução de gastos pela administração. A gente tem um contrato de eficiência, que não é mais um balão de ensaio na lei do RDC, mas está ali disciplinado e de forma bastante segura na lei de licitações e contratos. A gente tem também o fato de que o contrato de concessão pode regular essa relação entre parceiro público e parceiro privado. E, mais importante, quando a gente não está falando de modelagem de contrato, mas a gente fala de liberdade para os contratados da administração pública reduzir o preço, a gente tem que atingir um balanço muito sutil. Um balanço sutil no sentido de que, se a administração pública quiser colocar essas iniciativas como um fator, por exemplo, como receita, a gente acaba minando o incentivo para a introdução de medidas como essas de eficientização ou de redução de custos. Então, a gente tem que, o poder público, o poder concedente, nesses casos, precisam sempre pensar em estimular a adoção dessas medidas, de maneira que o proveito econômico disso passe para a própria concessionária ou a contratada do poder público. E eu acabo com essa mensagem. A mensagem de que a administração pública tem que estimular nesse sentido também, deixando que os ganhos dessa redução de custos fique para o privado. Muito obrigada. Passar a palavra, então, para Carla Bertocco. A Carla vai precisar de usar um slide aqui da Patrícia. Emprestado para mim a apresentação dela de novo, vou deixar um slide depois. Aí, é um slide. Bom, boa tarde a todos e a todas, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Luísa, em nome do COB, pelo convite. E acho que é muito interessante de ouvir aqui a professora Patrícia, depois a professora Marina falarem, as duas lecionam justamente nessa área de contratações públicas. Eu acho que isso está muito relacionado com uma parte importante do que a gente já viu no COB hoje, eu acho que das dúvidas, das dificuldades que muitas empresas aqui passam. Por que me parece importante, né, muito feliz essa abordagem, esse painel? Porque a gente está vendo que, quando falamos, então, em eficiência energética, a gente percebe que a gente pode estar lidando com a administração pública, e aí vou falar mais especificamente do setor onde eu atuo mais, em saneamento básico, mas se aplica também a outros setores. Podemos falar de contratações mais eficientes, então aquele aspecto comercial, um tipo de serviço de consultoria que ajuda o órgão público, né, a contratar melhor dentro das regras do setor elétrico. A gente pode estar falando, né, de otimização dos parques de bombas, dos motores, das instalações que aquela companhia de saneamento ou aquela escola, aquele conjunto de edifícios públicos tem e que poderiam, então, estar despendendo menos energia. Isso é particularmente
relevante, num setor, como lembrou a Patrícia, um setor que é tão demandante de energia, que tem aí o seu segundo grande custo em energia, como é o setor de saneamento básico. E você tem ainda esse terceiro aspecto de produção de energia, seja GD, né, em saneamento a gente fala hoje em dia, inclusive, da GD fotovoltaica dos flutuantes, seja o caso das bombas, que também me parece muito interessante, seja hoje em dia com até produção de energia a partir da geração de gás, das estações de tratamento de esgoto, do lodo. Então, você começa a perceber, até porque energia e saneamento estão muito ligados. E tem uma multiplicidade de alternativas de otimização, de eficiência energética. O que é interessante, por isso que me parece que aqui eu brinco que é como se fosse aqueles jogos de crianças de ligar os pontos. É ligar as alternativas de contratação pública, como aquelas que foram mostradas pela Patrícia e que vão ser mostradas pela Marina, às demandas do seu cliente. Né? E a gente começa a ver que você tem situações onde é feita uma contratação, por exemplo, um contrato de performance, usando a base da 8666, já com ok, hoje em dia, felizmente, do Tribunal de Contas aqui de São Paulo, depois evoluindo para as contratações com base nos regulamentos das leis das estatais, e agora, com a nova lei de licitações, tende a se tornar algo mais simples, com menos questionamentos, ou seja, com menos receio, tanto do poder público como, né, daquele contratado, que também tem a sua preocupação. Então, isso tende a ampliar. Então, pode ser um contrato de performance, mas pode ser uma PPP, com um conjunto de serviços ali, né, onde você vai oferecer uma proposta, provavelmente dentro de um consórcio de companhias, vão falar, olha, eu vou rever a gestão comercial, eu vou otimizar as bombas, os equipamentos, eu vou aqui implantar um parque fotovoltaico numa área X dentro dessa PPP. Então, são contratos diferentes para necessidades diferentes, para clientes diferentes. Eu acho que essa é a primeira lição, né? Quer dizer, a gente precisa combinar, equilibrar qual é a demanda com o tipo de contratação. Não faria muito sentido você pedir, como cliente, vamos imaginar, um investimento de 100, 200 milhões de reais, mas fazer um contrato, né, mais frágil, um contrato que pode ter questionamentos, um contrato 8666. Ó, fazer uma PPP de 500 milhões de reais de investimento, pô, legal. Então, numa PPP tem uma segurança maior. E tudo isso porque a gente chega no outro, vamos dizer, no outro recurso que é necessário, além do recurso técnico que vocês trazem também, do conhecimento em como aplicar, a gente chega na questão do financiamento. A maioria dos contratos aqui mostrados, e como colocou a Patrícia, e como muitos de vocês estão acostumados, exigem que as companhias, elas primeiro invistam, para depois, parceladamente, receber o pagamento pelos serviços e ainda com um componente de performance, né, com uma bonificação quando atingida determinada performance. Isso faz com que uma parte importante do investimento, do CAPEX, tenha que ser desprendido pelo próprio interessado, pelo contratado. Quando a gente fala de PPPs, são grandes contratos, é mais comum a estruturação financeira desse projeto. Muitas vezes, aquele que vai participar de uma PPP já chamou para participar junto consigo, ou um banco, ou algum organismo de financiador, ou no mínimo já fez ali algum tipo de acordo com um potencial financiador, que vai ter que colocar 100 milhões de reais, por exemplo, nos primeiros 3, 4 anos, para receber em mais 20 anos. Então, é algo que poucas empresas têm condição de, com capital próprio, poder levantar. Então, em PPPs, em concessões, em contratos mais estruturados, faz sentido que, antes de fazer a proposta, já se alinhe com um possível financiador para saber o custo do capital, se cabe, se para em pé dentro da sua proposta, e quem que estaria disposto a financiar. Em contratos menores, às vezes não se tem esse costume. E o que a gente começou a perceber, e aí quando o Luiz apresentou, né, comentou, eu já passei muitos anos na administração pública e hoje estou no setor privado, e justamente tentando endereçar um pouco desse problema, que é o quê? A falta de financiamento para contratos, né, no caso mais em saneamento, mas para contratos na área de infraestrutura, de empresas pequenas e médias, que, em geral, são os provedores de serviços de muitas concessionárias. Então, a gente montou esse FDIC, que é um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, lá na Mauá, que agora virou Jive, né, foi comprada por uma outra gestora. Esse pessoal de mercado financeiro é rápido também. E a gente montou lá com essa finalidade. Puxa vida, é difícil. Quem que não tem acesso a crédito? Não é aquela grande empresa. Aquele que fatura 500 milhões de reais, 1 bilhão de reais, ele não tem esse problema. Ele acessa a BNDES, ele acessa a Caixa, ele acessa a BDMG, ele acessa, muitas vezes, o próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, aqueles que até trouxeram muito desse incentivo de contratos de performance aqui para o Brasil. Aquele sujeito que tem uma empresa pequena, média, com faturamento ali de 10, 20 milhões até 200 milhões de reais, esse cara está mais complicado.
ele tem mais dificuldade de conseguir acessar, porque ele não tem uma estrutura toda de governança, de compliance, como a gente estava falando até antes aqui de começar a conversa, que permita que ele consiga atender todo aquele checklist de um organismo como o BNDES, de um organismo como o BID. E aí ele vai se socorrer dos bancos tradicionais, que, por suas vezes, cá entre nós, também não tem uma grande compreensão desse mercado. E analisam só o risco da empresa. E tem, na área de risco dessas entidades financeiras, uma avaliação que as empresas médias, elas dão, vamos dizer assim, problemas, né, de repagamento em 40% dos contratos. Olha, se você vai emprestar para alguém e a chance de você ter um default, como se usa lá, é de 40%, evidentemente a taxa de juros explode. Né? No contexto que a gente vive hoje com uma Selic nesse patamar, então fica impraticável. Então, esse é o gap que a gente precisa trabalhar de duas formas. Então, eu criei um veículo lá que já vou explicar para vocês, mas isso está muito ligado com a estrutura de garantias e com a força do contrato que é firmado com a administração pública ou, eventualmente, mesmo com o privado. Você vai fornecer esses serviços para uma concessionária privada de saneamento ou para um terceiro que também tem um uso intensivo de tecnologia. Aquele que vai lhe financiar vai olhar o quão forte é esse contrato, né, e quais as garantias de repagamento que ele vai ter. Então, por isso que é importante esse ligue os pontos entre as alternativas de contratação, que hoje são várias, antigamente era só 8666, não tinha muito para onde correr. Hoje, como as meninas estão mostrando, você tem várias alternativas. Então, esse link com o objeto do contrato, o tamanho do investimento necessário, para tentar chegar aonde? Tentar chegar numa alternativa de financiamento mais viável. Eu pedi licença para a Patrícia para usar aqui emprestado, né, Patrícia, o slide que falava de contrato de performance, porque esse é o case que a gente mais financia lá na Mauá. A gente criou, então, um fundo de investimento em direitos creditórios para tentar dividir e não olhar só o risco da empresa. A gente olha o risco da empresa, principalmente o risco técnico. Fala, poxa, mas esse cara tem expertise? Lá no BNDES, eu fui diretor do BNDES um período, lá eu descobri que, olha, pelo menos 3 contratos similares tem que ter realizado, senão nem passa do primeiro filtro. Né? Tem que ter esse expertise comprovado. Então, poxa, ele já fez contratações com um objeto similar? Legal, então tá bom. Então, a gente vai olhar o balanço e tudo mais. Mas a gente também olha o quê? O projeto. E é isso que faz a diferença. E quem vai bancar aquele projeto? Então, uma EGEA, uma Sabesp, uma Copasa, uma Sanepar, uma Cagepa, uma Compesa. E a qualidade do crédito daquele que vai pagar. E a gente olha muito com essa avaliação. Então, aqui, o que a Patrícia trouxe, tem um desenho muito específico, né, de um contrato de performance. Você tem ali, você como empresário ou aquele consórcio, que desembolsar e executar todo o objeto do contrato em 12 meses. Que é, em geral, o que a gente tem, né? A fase de implantação, às vezes em esgoto é um pouco mais longo, 18 meses, até 24, mas via de regra, principalmente para eficiência energética, ele está na casa dos 12 meses. Então, aquela empresa que ganhou o contrato, ela tem que imediatamente levantar aquele capital para poder financiar. E ela só vai receber, olha, tem uma fase de apuração, que é onde o concessionário aproveita o seu balanço para ele alongar o pagamento dele, se financia em cima dos fornecedores, e ele vai pagar depois, eu brinco, em 36 vezes no cartão. Então, você fica 24 meses tendo que arcar com aquele custo no seu balanço. E isso é uma coisa que poucas empresas podem sustentar. Então, essa é a preocupação. Você tem que fazer uma modelagem onde isso pareça essa estrutura, que é muito comum nos contratos de performance, e que eu chamo os contratos de performance de pequenas PPPs. Eles têm a mesma lógica dos contratos de PPP, eles só têm um vulto menor, né? Um volume de recursos menor. Mas é um pouco essa lógica, quer dizer, de tentar encontrar formas de trazer garantias para poder, ter acesso ao crédito para lhe financiar nesses primeiros 24 meses, os 12 de implantação e os 12 de apuração, né, do resultado. E depois tentar fazer isso numa taxa de juros que caiba dentro do seu projeto. Evidentemente, esse é o pior momento para falar desse assunto, porque não existe taxa de juros baixa no Brasil de hoje. Mas vamos imaginar, alguns anos atrás, até talvez 6, 8 meses atrás, existia, e daqui a pouco vai existir de novo. Mas ainda assim, o que importa é, ter acesso ao crédito, porque muitas vezes não ter acesso ao crédito, você vai acabar não podendo participar da licitação, o que, num caso hoje do universo de saneamento, é uma pena, porque é um mercado que está em grande expansão. Então, é muito ruim para as empresas não poderem participar desse momento de crescimento desse mercado. Mas, para isso, precisa de fôlego financeiro. E, de outro lado, então, é olhar, poxa, mas esse meu contrato é bom? Ele é firmado, então, a empresa é uma empresa experiente, é uma empresa que não tem problemas de compliance, é uma empresa que tem um balanço aceitável. Legal. Agora é a fase 2, o projeto. O projeto é bom?
Você, né, quer dizer, tá tranquilo com aquele projeto, ganhou a licitação ou a contratação, foi sem afundar o preço? Porque quem afunda não é financiado, né? Então, não dá para financiar aquele que dá um desconto que você, quando vai olhar, você fala, ixi, esse aqui está com a margem muito apertada. Então, não afundou no preço, o projeto é bom. E a qualidade do credor, então, a qualidade daquele que vai pagar os recebíveis, né, é uma boa qualidade. É uma empresa como Sabesp, Copasa, Sanepar, a Egea, a BRK. Então, tem um conjunto de empresas que são empresas que têm um excelente rating, né, AA+, AAA, quer dizer, que acessam continuamente o mercado, você sabe por quê? Porque elas emitem debêntures. Então, você sabe qual é o risco. Então, a diferença que a gente fez foi trazer esse risco para mitigar, de alguma forma, a percepção de risco super negativa que existe em cima das empresas de tamanho médio, que, em geral, são as grandes prestadoras de serviço, de bens, de equipamentos, né, nesse mercado de eficiência energética. Então, acho que esse é um ambiente onde a gente hoje já está trabalhando, que parece fazer bastante sentido, e acho que a reflexão que fica para finalizar é justamente essa. Eu acho que, de um lado, é a preocupação em identificar qual é a melhor forma de contratação para um determinado objeto. Se o seu cliente tem ali uma necessidade, se é uma necessidade pequena, média, grande, se envolve, né, várias frentes de otimização energética ou uma só, disso vai sair a conclusão de qual é a melhor modalidade de fazer aquela contratação. E uma vez feito aquilo, qual é a melhor alternativa de garantias, né, de oferecer força naquele contrato para que você possa, de fato, oferecer aquele contrato como garantia para poder obter o financiamento e não ter que carregar no seu balanço, né, todo o volume de dinheiro necessário para o primeiro investimento, ou mesmo acabar, que é a pior das hipóteses, deixando de participar de uma licitação. E é horrível para o mercado de saneamento também, quando gente boa não consegue entrar porque não tem o fôlego financeiro para isso. Então, acho que esse é um desafio e vou devolver aqui para as meninas para continuar um pouco essa questão das alternativas de contratação, lembrando que essa combinação entre objeto, alternativa de contratação e o financiamento é o que me parece ser, é o que faz ser bem sucedido, né, um contrato na área de eficiência energética. Mas era só isso. Peço desculpas, tem um compromisso pessoal, tem que sair correndo, mas fico aqui com vocês depois. Tchau, tchau. Muito obrigado a Carla Bertocco, que disponibilizou para a gente um tempo que ela até não tinha. E eu vou passar a palavra, então, para a Marina Zago, para dar continuidade no nosso painel. Tá aqui que não tem. Olá, boa tarde a todas e a todos. Primeiro, obrigada pelo convite, agradeço a ABESCO pelo convite, em nome do Dr. Luiz, diretor executivo. É um prazer estar aqui ao lado da Patrícia e da Carla, que teve que sair, enfim, para discutir. Acho que o primeiro ponto, acho que a minha fala é muito complementar à fala da Patrícia e à fala da Carla. E uma primeira ponderação é que três administrativistas, né, 3 mulheres com muita experiência na administração pública estão aqui falando em licitações, concessões, contratos, PPPs, para o público de eficientização energética, né? Acho que a Patrícia já fez a introdução, a Carla complementou com um exemplo concreto. Mas eu só queria, antes de conversar sobre algumas oportunidades de eficientização para poder público, lembrar que o poder público, o Estado, ele é um grande consumidor de energia. Então, o anuário da IPE de 2021 traz lá, entre iluminação pública, serviços públicos e poder público, mais ou menos 10% de consumo do total do consumo do país vem do poder público e de serviços públicos. E se você olha ainda a partir da distribuição por subsistemas, você tem ali, dependendo da região, um consumo ainda muito mais significativo. Então, na região sudeste, a gente tem desse consumo total 50% sendo consumido aqui. O que isso significa? Significa que o poder público, como um baita consumidor de energia, ele tem um potencial de impacto com relação a qualquer coisa que ele tem, qualquer projeto que ele venha a fazer de eficientização energética. E, hoje em dia, grandes entes públicos, municípios e estados estão olhando para o seu consumo de energia, estão olhando para a sua conta de energia e vendo como que eles podem economizar, como eles podem reduzir o seu consumo.
E daí vem também não só um viés de redução de consumo e, portanto, economia da sua conta de luz, mas também como é que eles podem comprar energia mais barata e também economizar na sua conta de luz, e daí é basicamente buscar alternativas em relação à distribuidora, ao mercado cativo, e também como é que eles podem escolher a energia que eles estão comprando, e daí num ambiente mais de sustentabilidade, de buscar comprar energias renováveis. Então, a partir dessas 3 frentes, redução de consumo propriamente dita, escolha de uma energia mais barata e escolha de uma energia mais sustentável, a gente vê diversos entes públicos em movimentos de editar políticas públicas que buscam trazer maior eficientização energética no consumo de poderes públicos. Então, por exemplo, o Estado de São Paulo editou, há mais ou menos 2 anos, um programa pró-solar, que era um programa que buscava incentivar o consumo pelos entes públicos da energia solar como uma forma de reduzir o gasto do Estado de São Paulo, dos prédios públicos do Estado de São Paulo em relação à energia elétrica, e também incentivar, no âmbito da sustentabilidade, no âmbito dos compromissos ambientais, um consumo mais sustentável. Então, a gente tem essas 3 frentes: redução de consumo, escolha de uma energia mais barata e escolha de energias mais sustentáveis. E essas 3 frentes já foram faladas em classificações diferentes pela Patrícia e depois pela Carla. Então, aqui eu vou tentar acrescentar alguns exemplos e alguns pontos em relação a essas frentes e por que a nova lei de licitações ela é relevante, enfim, quais foram as inovações que a gente vê mais recentemente em termos de legislação para facilitar esses projetos pelo poder público. Então, na primeira frente, redução de consumo. O que o Estado pode fazer para que ele, como Estado, no âmbito dos seus serviços públicos, no âmbito dos prédios públicos, reduza o consumo? Programa número 1, conscientização, enfim, nos prédios públicos você tem aquelas etiquetas, apague a luz quando sair. E daí, depois, mais 2 frentes, que eu acho que são as mais relevantes, que já foram bastante comentadas aqui pela Patrícia e pela Carla, que é a primeira, você, em infraestruturas públicas já existentes, você trazer uma maior eficientização. Então, você tem um prédio, uma obra, uma infraestrutura, um centro administrativo, algo que já exista, e o poder público queira olhar para aquela infraestrutura, para uma ou para um conjunto de infraestrutura, e falar onde eu posso reduzir a minha conta de luz aqui em relação a isso. E a gente fala aqui em eficientização energética, que obviamente é o centro, mas muitas vezes esse olhar vem casado com eficientização de recursos, inclusive o âmbito do uso, da redução de consumo de água, né? Então, é o Estado olhando e falando assim, como que eu posso reduzir o meu consumo aqui? E daí, isso envolve a atividade de uma avaliação, de consultoria, de onde eu posso reduzir, que obras que eu tenho que fazer de infraestrutura, de adequação da minha infraestrutura para consumir menos energia, que equipamentos que eu tenho que trocar, e depois a obra e a troca dos equipamentos em si. E como a gente está falando de poder público, isso demanda, em regra, licitação, né? Então, o Estado tem que licitar, eventualmente, a contratação de uma consultoria, ou ele pode fazer isso internamente, para fazer essa avaliação, e depois ele teria que licitar a obra ou a troca dos equipamentos. E, ainda por cima, para ele fazer isso, ele teria que despender de recursos, ele tem que pagar, em princípio, no modelo mais tradicional de contratação. E daí a dificuldade, né? Os municípios não têm dinheiro para fazer essas obras, estados não, enfim, recursos são escassos, recursos públicos são ainda mais escassos. E daí, a grande inovação do RDC, que a Patrícia comentou, e da nova lei, quando ela traz expressamente o contrato de performance, ou o contrato de eficiência, que é a possibilidade do Estado, poder público, um município, um Estado, um ente público, contratar esse serviço de eficientização sem que ele tenha que despender recursos públicos.
Então, ele contrata, a lógica típica de um contrato de eficiência, ele contrata uma empresa que vai cuidar de avaliar as formas de eficientização daquela infraestrutura e o privado se remunera a partir da economia que o Estado vai ter. Então, é uma lógica de, em termos de recursos públicos, você troca, né? Antes, o Estado pagava para a distribuidora a energia que ele estava gastando, agora, em vez de ele gastar esse dinheiro pagando energia para a distribuidora, ele vai pegar e vai realocar. Como ele está pagando menos energia para a distribuidora, ele pega aquele recurso e paga, remunera o contratado. Então, para o poder público, isso é muito atraente, porque permite reduzir consumo sem que ele tenha que despender recursos públicos. E, nisso, gera oportunidades para as empresas de eficientização de conseguirem atuar e conseguirem prestar serviços de consultoria e atuarem em níveis de consultoria de eficientização energética. Então, esse é uma primeira frente quando a gente pensa em redução de consumo pelo poder público. A segunda frente, infraestrutura já existente. A segunda frente é em novos projetos, né? Novos projetos públicos. Então, o Estado, e quando eu falo Estado, eu estou falando em sentido amplo, né? Então, União, Estados e municípios, quando vão planejar uma nova obra de infraestrutura, ele prevê, já nesse projeto, mecanismos de eficientização, né? Então, como é que ele pode incorporar no seu próprio projeto mecanismos, atividades, enfim, que vão permitir uma maior economia de energia daquela obra, daquela infraestrutura, e, com isso, gerar uma economia na operação dessa infraestrutura. E isso vale tanto para obras, prédios, como para PPPs e concessões. Então, projetos maiores de obras, o exemplo do túnel Ayrton Senna, que foi visto lá atrás. Mas, naquele caso, pelo que eu entendi, a sacada foi a eficientização energética na proposta apresentada, né? Então, aqui a gente está falando já numa etapa anterior, na etapa de modelagem do poder público incorporando essas medidas de eficientização energética e como consultorias podem atuar junto com as empresas, as consultorias que são contratadas pelo poder público para olhar para isso. E, então, a gente pode falar também em concessões e PPPs. E daí aqui, como a Patrícia bem fez já a segregação, né, podem ser PPPs e concessões que tenham de forma acessória. Então, por exemplo, uma PPP de escolas. No estado de São Paulo, a gente estava estruturando, no ano passado, uma PPP de escolas, e a gente previa como uma obrigação da concessionária, da futura concessionária, não apenas medidas de eficientização que ela deveria considerar, mas também a obrigação dela instalar placas solares. Isso é uma medida de eficientização. PPP de hospitais, né? Essencial você considerar isso já na modelagem. Mas um outro viés também é que eventuais empresas que participem desse certame também podem conseguir uma grande vantagem competitiva se elas considerarem isso em suas propostas. Então, como é que elas vão pensar a construção e a operação daquela infraestrutura e, na medida em que elas considerem medidas de eficientização, o custo de operação vai reduzir bastante e, com isso, elas conseguem ofertar um deságio muito grande em âmbito de licitações. Um outro pilar, e eu juro que eu estou acabando, então, a gente estava falando pilar de redução de consumo. E agora, os dois outros pilares que eu mencionei, de o Estado comprando energia mais barato ou comprando uma determinada energia. E daí, eu acho que os exemplos mais latentes sobre isso, embora sejam objetivos diferentes, um comprar energia mais barata, o outro uma energia específica, no caso, uma energia sustentável, aqui a forma é a mesma, é o Estado gerar energia ou o Estado ir para o mercado livre de energia. E daí o que a gente vê é o Estado
municípios, estados, implementando, modelando projetos de autoprodução, né, no âmbito de GD. Então, a gente tem diversos exemplos de PPPs de GD solar, sendo já contratados por municípios e estados, no qual o Estado vai passar a produzir a energia, né, e aqui também tem uma troca de para onde o dinheiro está indo. Então, antes o Estado pagava para a distribuidora, e agora ele próprio gerando a sua energia a partir de uma instalação solar, que pode ser desde os tetos, no teto dos prédios públicos até numa fazenda solar. A partir dessa energia gerada, ele consome menos energia da distribuidora e, com isso, ele reduz a conta e paga uma parte disso para a concessionária geradora de energia. Então, esses são alguns exemplos de como o Estado, poder público, pode atuar contratando serviços de eficientização energética e, por outro lado, como empresas que cuidam de eficientização energética, seja em âmbito de consultoria, seja em âmbito de implementação desses projetos, podem também tentar atuar nesse mercado, seja no âmbito de modelagem, consultoria, seja no âmbito propriamente de execução dessas obras e desses serviços. E daí, juro que daí para finalizar, o que a nova lei de licitações tem a ver com isso, né? A Patrícia já comentou, a Carla também, da questão do contrato de performance. Eu acho que esse é a principal inovação da nova lei. Então, a nova lei de licitações, que vai começar a vigorar obrigatoriamente agora, a partir de 1º de abril, ela facilita esse tipo de contratação pelo poder público e, portanto, aqui uma tendência da gente ver esses contratos de performance sendo feitos com mais frequência por municípios, por entes públicos, por estados, buscando adequar as suas instalações, as suas infraestruturas, os seus prédios públicos, as suas operações. Acho que é importante falar também de um outro instrumento que foi previsto pela nova lei, que se chama procedimento de manifestação de interesse, no qual qualquer privado pode propor para um ente público, de forma transparente, de forma legítima, um projeto para que ele contrate, para que ele venha fazer. Então, o que a gente vê hoje é um déficit do poder público pensar e estruturar novos projetos, né? Então, a gente fala assim, tá, beleza, se eu for ficar esperando aqui novas licitações, eu vou ficar aqui esperando, porque muitos municípios, entes menores, eles não conseguem estruturar uma licitação, eles não conseguem modelar um contrato de performance, eles não conseguem fazer a avaliação prévia, o diagnóstico prévio que é necessário para que ele contrate. Com a nova lei, a iniciativa privada pode fazer isso. Se chama procedimento de manifestação de interesse. Os interessados, os privados, fazem uns estudos iniciais, apresentam esse diagnóstico para o poder público e propõem essa contratação que será licitada depois, a qual será aberta para qualquer interessado. Então, acho que é um ponto aí para a gente ficar atento e saber que existe essa possibilidade. E, por fim, diálogo competitivo é um outro mecanismo que foi trazido pela lei. Eu nunca pensaria em falar sobre diálogo competitivo neste painel, mas eu tenho que falar e já explico por quê. Mas o diálogo competitivo é um novo procedimento de licitação, no qual, que é em geral reservado para contratações inovadoras. Então, quando o poder público nem sabe o que quer, ele traz os interessados para discutir junto, já no âmbito de competição, vai construindo a solução e, a partir do momento em que ele tem a solução definida, ele, então, inicia a fase competitiva. É um procedimento que foi trazido da Europa, enfim, é um negócio bastante inovador, super bacana. E por que eu falo dele aqui? Porque o nosso primeiro, e até onde eu sei, a Patrícia vai poder me complementar, o único caso do Brasil de diálogo competitivo até hoje, desde a edição da nova lei, curiosamente, o diálogo competitivo proposto pelo Ministério da Economia, com o objetivo de contratação da solução
do desenvolvimento de medidas sustentáveis à eficiência energética dos prédios situados na esplanada dos ministérios. Então, a União, né, enfim, o Ministério da Economia, no caso, entendeu que o estudo quanto às alternativas de eficientização energética da esplanada seria algo tão inovador que demandaria, que autorizaria o uso do diálogo competitivo. O que aconteceu com ele foi em 2021. Eu fiz uma investigação intensa na semana passada e ninguém sabe me dizer o que aconteceu com esse diálogo competitivo. Eu acho que ele morreu, perceberam que é difícil fazer um procedimento tão inovador. Então, mas, enfim, não podia deixar de falar que tem aí também uma possibilidade de uso de diálogo competitivo para essa grande temática de eficientização energética do poder público. Era isso, obrigada. Muito obrigado, Marina. É muito interessante esses temas que foram trazidos aqui no painel, principalmente para o nosso meio aqui, né? Então, como foi dito, o poder público, além de ser um grande consumidor de energia, ele é um grande indutor desse desenvolvimento, né? Ele tem uma grande demanda por criar infraestruturas, por melhorar infraestruturas, por eficientizar o serviço público, como está previsto na Constituição, né? Ter um serviço público eficiente, que significa isso de maneira bastante ampla, né? Uma coisa bastante ampla. E o que eu queria destacar em tudo isso é justamente essas possibilidades, não só de você criar modelagens no qual a remuneração por performance esteja definida e incluída, como também, e esse eu acho que é o ponto mais interessante, a possibilidade do ente privado propor soluções, porque uma das dificuldades é justamente essa, às vezes o poder público não sabe nem por onde começar, não sabe nem o que fazer, né? E aqui, no meio das ESCOs, no meio da eficiência energética, esse é um grande ponto relevante, né? As ESCOs têm conhecimento, know-how, tecnologia e podem propor projetos e soluções que visem atingir esse resultado. E quando você une isso à possibilidade de remuneração por performance, você consegue efetivamente atingir aquele objetivo e gerar negócios, economia e gerar eficiência no serviço público. Isso é uma coisa muito bacana. Então, eu queria passar agora a palavra para o público que quiser fazer algum tipo de pergunta ou algum comentário. O microfone está à disposição. Ali, por favor. Fique à vontade. É Roberto, da Vitalis Energia. Aproveitar elas, né? Para saber se existe dentro das novas leis, ou se vocês têm conhecimento, de alguma coisa que a gente possa se proteger da inadimplência. Porque a gente sabe que poder público é um problema, né? Assim, qualquer coisa que eles ficarem inadimplente, fica para a gente. Se existe alguma coisa na lei, e se a gente pode se amparar em alguma coisa, para que a gente possa ter uma segurança com o poder público, que a gente sabe que se for para litígio, é complicado. Mais alguma pergunta acerca do tema que a gente abordou no nosso quarto painel? Pois não. Se apresenta. Fica à vontade. Hernani, da SSA de Belo Horizonte. Vocês deram alguns exemplos aqui, e eu fiquei muito curioso para saber se já existe algum exemplo de manifestação de interesse que vocês tenham conhecimento no âmbito da eficiência energética. Vou responder, então, a primeira pergunta. Realmente, o inadimplemento da administração pública é o maior problema, né? É um risco que tem que ser precificado no momento da licitação, no momento da contratação. E aí, até não mencionei isso em razão do tempo, quando eu trouxe aqui IP, iluminação pública, por quê? É importante esse exemplo, por mais que não seja exatamente o tema. Porque existe a COSIP. E aí você consegue garantir que é um recurso que está entrando continuamente nos cofres públicos e você
na modelagem, vincula essa receita, reduzindo o risco de inadimplemento do parceiro público. Isso é fundamental, é sobre isso que é IP e a disseminação de IP pelo Brasil afora. Num levantamento da Associação Brasileira de Concessionárias de Iluminação Pública e a Ernst Young, em 2022, dizia o seguinte, que tinham 70 contratos já celebrados com municípios. Esses contratos de concessão administrativa não são contratos simples, são contratos bastante sofisticados, e que exige todo um estudo de pelo menos um ano, enfim, por mais que a gente já tenha o apoio do BNDES, Caixa, como grandes impulsionadores desse setor, desse tipo de contrato, tem 400, em 2022, tinham 400 ainda no pipeline de diversos municípios brasileiros. Então, vamos pensar aqui, se a gente tiver metade bem-sucedidos, daqui a um ano a gente vai ter 270 contratos assinados. Isso simplesmente por quê? Porque a gente tem garantia, né? Não garantia do ponto de vista jurídico, técnico, mas está assegurado ali um recebimento e você consegue vincular aquela receita. Em todos os outros contratos de concessão, a receita, a garantia do pagamento pelo poder público, ele é essencial para o sucesso do projeto, da concessão. Em contratos de performance, quanto menor o prazo, mais fácil fica a gente mensurar isso e vincular a receita. E quanto maior o prazo, a gente tem que buscar receitas que sejam certas, sejam seguras para aquele recebimento, senão o risco aumenta. E aí, não é à toa que a Carla mencionou aqui que bons pagadores, né? Ela mencionou algumas concessionárias de saneamento como bons pagadores para projetos específicos. Então, é isso. Não tem muito o que fazer do ponto de vista jurídico, eu posso te dizer. Depois de um tempo, se for contrato básico, de 8.666, nova lei de licitação, 2 meses agora, você pode ficar desobrigado a cumprir suas obrigações, mas se for contrato de serviço público, não. Então, você tem que, mesmo a outra parte, descumprindo o contrato, você tem que continuar cumprindo com suas obrigações até que tenha uma decisão judicial transitada em julgado, que significa muito tempo. Então, não é um bom cenário. Só complementando essa parte da inadimplência, né, o que a Patrícia falou, PPPs e concessões, em geral, elas têm toda uma estrutura de garantia vinculada, quando envolve pagamento pelo poder público, né? E daí, nos contratos normais, administrativos, como seriam os contratos de performance, em regra, não tem essa garantia. Mas, no contrato de performance, ele é muito peculiar, porque você consegue, de alguma forma, vincular a economia do privado com que a economia que o poder público está tendo em relação ao gasto de energia com que o privado vai receber. Então, eu acho que é um ponto para que os advogados administrativistas desenvolvam, enfim, o poder público possa desenvolver contratos de performance que garantam, que busquem tentar essa vinculação maior, com maior segurança para o que o poder público está economizando, rubrica orçamentária, com o pagamento do privado. Com relação à segunda pergunta, de manifestação de interesse, né? O procedimento de manifestação de interesse, ele não é novo no nosso ordenamento brasileiro, ele já existe em âmbito de concessões e PPPs e é muito utilizado. Ele teve um boom aí, mais ou menos há uns 10 anos, 2004 com a lei de PPPs, mas já era previsto antes. A gente viu aí um monte de entes federativos pedindo procedimento de manifestação de interesse para diversos setores. Todo mundo achando que seria a panaceia, né, a solução para a dificuldade de estruturação de projetos por parte do poder público. E aqui tem um detalhe que acabou não dando para mencionar por causa do tempo, falo agora, é que se o privado propõe um projeto, esse projeto ele é escolhido, ele é licitado e você tem um sucesso na licitação, o licitante vencedor paga os custos desse projeto.
para quem apresentou aquele projeto. Se for a mesma pessoa, quem apresentou o projeto ganhou a licitação, fica elas por elas, obviamente. Super atraente, né, conceitualmente, mas na prática a gente vê, quem trabalha com isso, trabalhou com isso, viu muitos problemas, porque o poder público recebia aquele bando de manifestações de interesse, aqueles projetos, 10 pessoas fazendo os estudos, 10 empresas fazendo os estudos de concessão, que são estudos bem significativos, 15 envelopes cada uma, e o poder público daí não consegue fazer, também não consegue analisar tudo isso que está recebendo. Então, também com cuidado aqui de que não é a solução para todos os problemas, os procedimentos de manifestação de interesse já estão aí na prática dos órgãos públicos. Agora, respondendo mais diretamente a sua pergunta, eu ainda não vi um procedimento de manifestação de interesse específico para projetos de eficientização energética. Não sei se a Patrícia já viu. Eu tenho a impressão, Marina, que esse caso das escolas aqui de São Paulo é um PMI. Ah, não, sim, mas como eficientização energética solo, né? Sim, sim, é verdade. Eu só complementaria com um ponto, que custa caro fazer uma PMI. Então, o estudo, porque a Marina falou assim, a gente pode contratar uma consultoria para eficientização energética. Custa caro. E o poder público, quando recebe os estudos de PMI, precisa contratar, às vezes, não todos. Às vezes você tem uma equipe boa, né, excelente, que pode receber esses estudos, como a Marina já fez parte da Secretaria de Parcerias aqui de São Paulo, recebe os estudos e analisa. Mas se você não tem esse capital humano qualificado, você você contrata uma outra empresa para poder analisar os documentos que chegaram e depois lançar a licitação. Então, eu diria que custa mais ou menos em torno de 2 milhões a 6, a depender do mercado. E aí sempre é reembolsado pelo licitante vencedor, como condição para a celebração do contrato. Isso é muito bom, porque o Estado, né, o poder público, se desincumbe desse custo, no final das contas, mas não a consultoria. A consultoria para analisar, não. E daí, só para complementar ainda, porque daí a Patrícia lembrou, né, trouxe outros exemplos, em âmbitos de PPPs em geral, a gente tem aqui no município de São Paulo as PPPs solares, as PPPs de construção de usinas solares, seja no teto de prédios públicos, seja em fazenda solar. Todas elas que estão hoje contratadas foram iniciadas por procedimento de manifestação de interesse. Tá? Mas, de novo, né, como uma manifestação de interesse para um contrato de performance em órgão público, eu não conheço. Mas, né, estamos aqui para começar. Esperemos que vocês aí tenham alguma iniciativa, porque acho que pode ser um campo bacana com aqui os cuidados que a gente está falando. Não é a solução, não é a panaceia, custa caro. E pode ser que, sendo feito isso, entregue isso pare no âmbito do poder público pela dificuldade do poder público de analisar eventuais propostas que cheguem. Alguém mais? Bom, então eu creio que a gente pode dar por encerrado. Eu queria agradecer a nossas palestrantes, Marina Zago, Patrícia Valente e a Carla Bertocco, que teve que sair. E obrigado a todos pela presença. E até amanhã. Vamos ficar em pé, então? Luiz, Patrícia, Marina. Eu vou pedir a gentileza ao Luiz que entregue esse presente aqui da Eletronorte, Eletrobras. Vocês vão gostar muito desse livro, viu? É um livro que foi muito bem preparado pela comunidade lá de Tucuruí, tá? Vocês vão gostar muito. E parabéns pelo idealismo de vocês, a gente fica orgulhoso, viu? Vamos tirar uma foto. Eu tenho aqui esse meu sorteio absolutamente democrático, mais uma sacola. Enio Cato me ajuda aqui a entregar essa sacola para quem que eu vou entregar essa sacola? Eu estou vendo ali um dedo de seta ali. Eu acho que concordam? Eu vou entregar o dedo de seta ali, tá bom? Então, por favor, muito obrigado, senhor. Ele está ali, se identificou, tá? Obrigado a todos vocês, obrigado pela participação. Tivemos aí a nossa solenidade de abertura, o painel de abertura, e 4 painéis com muito conteúdo, desenvolvendo os temas aí, discutindo tudo o que envolve eficiência energética, sob vários ângulos, sob vários pontos de vista, sob várias experiências. Nada disso seria possível sem a presença de vocês, sem o prestígio de vocês. Bom descanso, até amanhã, às 9 horas, nós retomamos a nossa atividade com o segundo e último dia do COBE.
Obrigado. Agora toca aquelas músicas lá horrorosas, vai.